E se a nossa realidade não for bem real? A ideia de que a gente vive numa simulação de computador parece coisa de filme, né? Mas a questão é que isso deixou de ser só ficção científica e virou um debate filosófico bem sério. E nesta análise vamos mergulhar no argumento que colocou essa ideia no centro da discussão. O ponto de partida é esse aqui, um artigo de 2003 do filósofo Nick Bostrom. E veja bem, ele não tentou provar que vivemos numa simulação. O que ele fez foi apresentar um argumento lógico que nos deixa com uma escolha, digamos, bem desconcertante. Bom, vamos lá entender isso. O argumento nos coloca diante do que ele chama de trilema, ou seja, não tem uma resposta única. Em vez disso, a gente é forçado a escolher entre três conclusões que são, no mínimo, impressionantes. E são essas aqui as três opções. Primeira, a humanidade, a gente se extingue antes de conseguir chegar num estágio pós-humano super avançado. Segunda, tudo bem, a gente chega lá, vira essa civilização, mas por algum motivo não temos o menor interesse em criar simulações dos nossos antepassados. E a terceira, aqui dá um nó na cabeça, nós estamos, quase com certeza, vivendo dentro de uma simulação. O X da questão é que a lógica do argumento diz que uma dessas três coisas é quase certamente verdade. Mas, calma, antes de analisar cada ponto desse trilema, a gente precisa entender a base de tudo, a premissa fundamental que sustenta o argumento inteiro. E tudo começa com a natureza da nossa própria consciência. O conceito central aqui é o de independência de substrato. Parece complicado, mas a ideia é a seguinte: a mente, a consciência, não dependeria do nosso cérebro de carne e osso, que é a base de carbono. A consciência seria mais como um processo, sabe? Tipo um software que, em teoria, poderia rodar em outra plataforma, como um computador absurdamente poderoso. E essa comparação deixa a ideia bem clara. De um lado, temos o cérebro biológico, resultado de milhões de anos de evolução, com todas as suas limitações. Do outro, a gente poderia ter uma mente simulada, um produto de programação que seria limitada basicamente pelo poder de computação. Se essa independência de substrato for real, os dois tipos de mente poderiam ter experiências conscientes, iguaizinhos. E já que estamos falando de poder, vamos colocar os números na mesa para a gente ter uma ideia. O cérebro humano estima-se que ele faça algo em torno de 10 elevado a 17 operações por segundo. É um número gigantesco, uma máquina de computação inacreditável. Agora, se segura, dá uma olhada nisso. A projeção para um único computador do tamanho de um planeta, algo que uma civilização pós-humana talvez pudesse construir, seria de 10 elevado a 42 operações por segundo. A escala é tão absurda que a gente nem consegue imaginar. E com esse poder todo, simular universos inteiros se tornaria algo totalmente possível. Então, vamos em frente, porque é agora que esse poder de computação todo nos leva para um argumento estatístico que é, ao mesmo tempo, simples e bem profundo. É aqui que a lógica começa a apertar o cerco. Pensa só, se uma civilização pós-humana rodasse, bilhões de simulações dos seus antepassados, o número de mentes simuladas e conscientes seria infinitamente maior que o número de mentes biológicas originais. A esmagadora maioria de todas as experiências conscientes que existem estaria acontecendo dentro de simulações. E isso nos leva a um negócio chamado princípio da indiferença. A intuição por trás dele é bem simples, na verdade. Se a gente não tem nenhuma informação especial que nos coloque num grupo específico, o mais provável, estatisticamente, é que a gente faça parte do maior grupo. E nesse cenário, qual seria o maior grupo de longe? O da população simulada. Ok, com essa base toda estabelecida, agora sim podemos voltar para aquelas três proposições do trilema e ver o que cada uma delas significa para a gente. Porque, olha, cada um desses caminhos leva a uma conclusão extraordinária sobre a nossa realidade. A primeira possibilidade é, sem dúvida, a mais pessimista. A gente simplesmente não sobrevive o tempo suficiente para se tornar essa civilização pós-humana. Seja por uma catástrofe natural ou, o que é mais provável, por um desastre que nós mesmos criamos. Se isso for verdade, fim de papo. A discussão sobre simulações acaba aqui. A segunda opção é que as civilizações do futuro até teriam o poder de rodar essas simulações, mas elas escolheriam não fazer. E por quê? Bom, talvez por questões éticas, né? Imagina o sofrimento que elas poderiam criar, ou talvez elas simplesmente achassem isso um tédio. Tendo tanto poder computacional, quem sabe não teriam coisas mais interessantes para fazer. E isso tudo nos joga na terceira e mais famosa possibilidade. Se as duas primeiras opções estiverem erradas, a única conclusão que sobra é que civilizações pós-humanas rodam, sim, muitas simulações. E se for esse o caso, aquela lógica estatística que a gente viu antes nos diz que é quase certo que estejamos dentro de uma agora mesmo.
Nesse cenário, os criadores da nossa simulação seriam como deuses, onipotentes e oniscientes, pelo menos dentro dos limites do nosso universo simulado. Certo. Então, a pergunta que fica é: o que esse argumento realmente nos diz sobre a realidade de hoje? O que a gente tira de tudo isso? O grande poder desse argumento não é provar que estamos numa simulação. É nos dar uma estrutura lógica para pensar sobre o nosso lugar no cosmos. Ele nos força a encarar que a nossa realidade é provavelmente uma de 3 possibilidades incríveis. E mais, ele conecta o futuro distante da humanidade com a natureza fundamental da nossa existência agora. No fim, o argumento não nos dá uma resposta. Ele nos deixa com uma pergunta. Ele sugere que uma dessas 3 realidades fantásticas é a nossa: extinção, desinteresse ou simulação. Em qual delas a gente vive? Essa resposta, por enquanto, fica para cada um de nós refletir.